finalmente o começo do processo, e provavelmente a parte que eu mais gosto de fazer. O trabalho de concept a gente usa muito o thumbnail para poder experimentar e já ver logo de cara o que vai funcionar ou não. E envolve muito realmente o design, acho que é uma coisa que a ideia da thumbnail é que ela seja simples, rápida e que você, através dela, já consiga visualizar que se a ideia vai dar certo ou não. Eu gosto muito de trabalhar com linhas, tem gente que prefere usar mais massas, uns shapes fechados. Dependendo do projeto, mas a maior parte das vezes eu trabalho com linhas. Inicialmente com linhas bem soltas, inclusive vai até difícil de entender porque é uma coisa bem pessoal mesmo, é só para tirar da cabeça e sabe, meu, essa ideia vai funcionar, essa aqui já não, essa aqui tá legal. E vou vendo o que pode dar jogo. Tem dois artistas que eu gosto muito do trabalho que envolve essa parte, que é o James Pake, da Brainstorm School. Ele realmente é muito bom, eles são muito bons nessa parte de projeto, mesmo nessa parte de design. Eles têm um material de Form Language muito bom. E um outro artista é o Feng Zhu, da FZD, que é um pensamento muito industrial, é uma coisa muito técnica, muito filme que eles trabalharam. Então eu acho que você trazer isso para qualquer área, que seja jogo, seja para animação, realmente funciona muito bem, porque você não está pensando só na parte de arte, né? Você está pensando em toda a produção. Então, se você já está criando uma coisa, você já tem a ideia de qual câmera que eu vou usar, se essa câmera vai funcionar no 3D, se essa construção que eu estou fazendo, essa perspectiva que eu estou fazendo vai funcionar para os próximos artistas que vão continuar trabalhando nesse projeto. Essa é uma coisa que eu gosto muito de pensar, porque no Brasil a gente tem ótimos artistas, pelo que eu vejo, a gente tem inúmeros artistas que mandam muito bem, mas essa questão da parte mais técnica mesmo, quando você realmente coloca numa linha de produção, eu vejo que a gente tem uma certa dificuldade. Inicialmente a minha ideia tá, pelo menos por enquanto, tá bem solta, pensando muito mesmo em tirar da cabeça. Uma das poucas coisas que eu estou preocupando é em relação à composição, de fazer uma distribuição que seja assimétrica, mas que seja interessante. Eu acho que essa questão dos contrastes, ela realmente faz muito sentido aqui para você poder definir os planos e definir qual que é o interesse da cena. Falando da minha parte, que minha especialidade é keyframe, eu foco muito em trazer qual que é o personagem principal, como que vai ser um personagem secundário, um terciário, como que esse ambiente está contribuindo para contar essa história. Então é a única coisa realmente que eu tô na cabeça, pensar e brincar um pouco com esses contrastes. Não, vou acelerar um pouquinho o processo porque essa parte de thumbnail realmente a gente faz inúmeras opções. Eu tô inclusive fazendo um projeto como freelancer que é uma campanha publicitária. Só para ter uma noção, para essa campanha a gente já fez umas 60 thumbnails muito mais trabalhados que essa que eu tô fazendo agora. Essa é como essas são para mim, realmente eu consigo soltar um pouco mais a mão, mas para um cliente a gente tem que trabalhar um pouco mais definido. A gente já fez umas 60 opções, bem melhor definidas, e ainda está no processo, ainda estamos buscando para ver, sempre tem alguma coisa que você pode melhorar. E se você estiver falando de um projeto de um filme, de uma animação, uma coisa um pouco mais trabalhosa, realmente você pode passar meses só nesse tipo de exploração.
Bom, aqui já dá pra ver que eu até comecei a já trabalhar um pouco mais em uma delas, que no final foi a que eu usei como base para fazer ilustração, que eu já tinha, assim que eu montei os primeiros traços, já senti que já tinha gostado mais dela. Eu já joguei uma luz inicial para poder visualizar um pouco melhor como que ela ficaria. E o processo, assim que eu selecionei quais as que eu gostei mais, no final foram 10 opções, eu fiz uma segunda mão, melhorando mais o traço, pensando um pouco mais em shape, aí sim, definindo melhor esses planos, e depois trabalhando com o jogo de luz e sombra bem simplificado também, de que a ideia é trazer um pouco do mood, mas a ideia principal realmente é essa blocagem dos shapes e encontrar uma estrutura de formas que seja equilibrada, mas que conte a história e ainda faça sentido com a relação de uma forma com a outra. Um equilíbrio que fique harmônico dentro do projeto.
No fim eu acabei explorando um pouco mais até do que tem no vídeo, mas aquela que eu já tinha começado a jogar sombras inicialmente foi a que eu mais gostei e foi a que eu segui. Então, nos próximos vídeos a gente pode ver um pouco mais de como que ela ficou.